Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje, nessa série que eu estou fazendo aqui no meu canal do YouTube sobre o sistema milenar e incrível dos chakras. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro centro de energia, que é o chakra do plexo solar, localizado alguns dedos acima do nosso umbigo. E antes da gente começar, eu vou falar para você, se inscreva no canal se você ainda não inscreveu, ative as notificações para que assim você possa receber os próximos vídeos que eu estou lançando depois desse. Bom, e agora vamos entrar no conteúdo da aula de hoje. A gente está falando sobre o terceiro chakra, que é o chakra solar. E esse centro de energia é um centro de energia regido pelo elemento do fogo. E por isso ele é um centro de energia relacionado à ação, a fazer acontecer. É aqui que é o berço do nosso ego. E, não surpreendentemente, esse é um chakra masculino. Então, se você ainda não assistiu os vídeos sobre os outros primeiros dois chakras, então vai lá e assiste. E se você já assistiu, você sabe que os chakras eles podem ter uma energia mais feminina ou masculina. E esse aqui é mais masculino e é um elemento que todos nós, mulheres ou homens, deveríamos ter dentro da gente. Então você não precisa ser um homem e só ter energia masculina ou só uma mulher e ter energia só feminina. Quando você é uma mulher, como eu vou precisar ter mais energia feminina. Mas se eu não tenho nenhuma masculina, isso vai causar um desequilíbrio em mim. Então, um desequilíbrio desse centro de energia, ele tem a ver com pouca energia masculina. Olha que interessante. E além disso, o chakra do plexo solar, ele está relacionado à cor amarela. Não por acaso eu estou aqui com a minha roupa amarela. E olha só que interessante, o amarelo é uma cor que remete a gente à positividade, à curiosidade, à felicidade, à clareza e à confiança também. Então, o propósito desse centro de energia é a transformação. E se a gente pensar aqui que a gente está subindo, né, indo nessa direção, a gente já passou pelo chakra raiz e ele era o elemento terra, então a gente precisava chegar aqui e se aterrar. Depois a gente precisa trazer água para esse elemento terra, para que possa crescer. E depois, claro, a gente precisa do fogo. Para quê? Para ativar, para dar mais energia, para a gente poder fazer o que precisa ser feito. E para a gente poder ter uma ação, o que a gente precisa também? Autoestima, coragem, poder pessoal, autoconfiança, e esses são todos elementos desse centro de energia. Além disso, esse chakra fala de poder, fala de força, fala de autonomia, fala de confiança, de força de vontade, de proatividade, de coragem também. E o grande desafio desse centro de energia é superar a sua vergonha, superar a sua baixa autoestima, superar a falta de confiança em você. E isso é uma questão que eu acredito que seja comum para muitas pessoas. Então, mais uma vez, os chakras estão trazendo para a gente problemas, questões reais do nosso dia a dia, de uma forma mais profunda e também de uma forma que ajuda a gente a resolver com mais facilidade. Por quê? Porque os chakras nos ajudam a compreender que mais ou menos por volta de 3 anos de idade, quando esse terceiro centro de energia estava sendo desenvolvido, entre os 2 e 3 anos de idade, a criança ela começa a adquirir uma autonomia, porque ela já consegue andar. E aí o que ela quer fazer? Ela quer ir para frente no mundo, ela quer explorar, ela quer subir cadeira, ela quer subir sofá, e ela não tem nenhum limite, então é por isso que ela precisa dos seus cuidadores para dar os limites saudáveis e necessários. Só que o que acaba acontecendo para a maioria das pessoas é que nós recebemos uma educação extremamente repressora, dura, rígida. Então, a nossa mãe, o nosso pai, os nossos cuidadores, depois até na escola, eles foram extremamente rígidos conosco e colocaram, imbuíram dentro da gente crenças de que a gente não consegue ir para frente. Por quê? Porque eles falavam assim: desce daí, menino, não faz isso, não pode, não deve, não pode. Então, esse tipo de input no cérebro de uma criança repetidamente criou crenças
dentro do cérebro dela, na verdade, de todos nós, de que eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo. E aí a gente pegou nessas crenças que a gente criou através dessas interpretações da nossa infância, colocamos elas dentro do nosso inconsciente e a partir desse lugar nós vivemos a nossa vida. Então, quando chega na hora da gente fazer alguma coisa, da gente ter um resultado, da gente entrar em ação, a gente tem dúvida sobre, será que eu sou capaz? Será que eu não sou? E aí a nossa vida, ela é delimitada e restringida dentro desse tipo de crença que a gente cria sobre nós. E a grande dádiva da gente fazer esse caminho de volta, da gente recuperar a nossa autoestima saudável, o nosso poder pessoal, é exatamente a gente conseguir ser efetivo na vida. E aí, quais são os benefícios? É a efetividade, é o aumento de energia. Olha que incrível, esse centro de energia, a ativação dele, o equilíbrio dele, ajuda a gente, inclusive, a sentir mais energia. E uma das coisas muito interessantes que a gente pode fazer, que talvez não sejam óbvias num primeiro momento, é tomar sol. E você pode dizer assim, mas Paty, coisa tão básica tomar sol. A verdade é que a maioria das pessoas vão lá e tomam um sol só porque elas querem ficar com uma cor bonita, mas está acontecendo muito mais do que a gente imagina quando a gente toma sol. Além da gente ficar com uma cor bonita, mais saudável, ajudar na produção da vitamina D, a gente também está ajudando a ativar energeticamente esse centro de energia que tem todas essas características que eu acabei de falar. Uma outra coisa que eu acho excelente para equilibrar, para ativar esse centro de energia, porque quando ele está desequilibrado, na maioria das pessoas, ele está com pouca energia. É exatamente o exercício físico. Fazer exercício físico nos dá mais energia, nos propicia um combustível para que a gente sinta mais capaz e mais energético para a gente fazer o que a gente precisa fazer. E quando a gente tem um desequilíbrio nesse centro de energia, como é que isso se manifesta em termos de sintomas do nosso corpo físico? Então, se você pensar no sistema digestivo, todas as questões digestivas, como uma úlcera, como gastrite, como alergia alimentar, tudo que tem a ver com digestão, qualquer desequilíbrio nessa área, nesses órgãos digestivos, estão relacionados a um desequilíbrio do chakra solar. Então, se você não consegue identificar se esse chakra está ou não está desequilibrado, mas você tem esses sintomas físicos, é uma maneira, uma forma para você entender que tem aí algum desequilíbrio e você precisa olhar para as questões emocionais relacionadas a esses sintomas físicos. Uma outra questão muito interessante relacionada a esse centro de energia é viver a partir dos seus valores, viver a partir da sua essência, viver de uma forma que você se destaca do resto do mundo, porque a verdade é que todos nós estamos aqui para exercer algum propósito, exercer alguma função na vida. E cada pessoa é única, é individual, ninguém pode fazer aquilo que você consegue fazer na sua vida. A sua presença aqui é imprescindível porque você tem algum dom único. E para você viver a partir da sua essência e conseguir criar tudo que você veio para criar aqui através da ação, e esse centro de energia está muito relacionado à ação, então você precisa viver em integridade com quem você é. E o que quer dizer viver em integridade? É você viver a partir dos seus valores. E esse exercício, que é um exercício até de coaching, ele é extremamente benéfico para ajudar a gente a realinhar com os nossos valores. Então, uma coisa que você pode fazer é começar a refletir sobre quais são os meus valores hoje. Porque, inclusive, pode ser que você já tenha feito esse exercício lá atrás, mas a gente vai mudando, nós somos dinâmicos, o ser humano não é estático, então, se você já fez esse exercício antes, faça ele novamente hoje. Anote num papel quais são os seus valores, o que é importante para você hoje. Será que é segurança? Será que é liberdade? Será que é família? Será que é desenvolvimento pessoal? Será que é a sua religião? Será que é espiritualidade? Enfim, comece a anotar e veja se a sua vida, as suas ações, o que você faz no seu dia a dia está alinhado
com os seus valores. E se não tiver, então comece a mudar os seus comportamentos, os seus hábitos, as suas ações, para que elas estejam congruentes com aquilo que é importante para você. Porque viver fora da sua integridade, viver fora dos seus valores, causa bloqueios, inclusive energéticos, porque a energia que a gente precisa usar para viver contrário à nossa essência, faz com que a nossa energia vital diminua muito. Ou seja, a gente precisa usar todas as nossas reservas de energia para poder sustentar uma vida que não é congruente com quem nós somos. Então, quando a gente consegue alinhar isso, inclusive os nossos níveis de energia, eles aumentam. Então, não por acaso a gente está falando de energia, de ter mais energia. Então, quando esse centro de energia ele está pouco ativado, deficiente, então você vai ser uma pessoa que tem baixa autoestima, você vai ser uma pessoa que tem pouca confiança em você, você vai ter dificuldade em tomar decisões, você não tem a força para finalizar as coisas, então você começa uma coisa, mas não acaba, você é uma pessoa que se deixa levar pelos outros, facilmente pela opinião dos outros, e você tem poucos limites, você dá poucos limites em você e nas outras pessoas. Por outro lado, se esse centro de energia ele está excessivo, ou seja, muita energia passando por ele, então você tem tendência a ser uma pessoa que precisa controlar tudo, você precisa estar sempre certo, você precisa poder, você tem aquela sede por poder, você talvez seja uma pessoa um pouco mandona, excessivamente confiante, ou seja, você tem um ego ali meio que inflado demais. E aí, talvez você seja uma pessoa que você esteja tão focado na sua produtividade, em ter resultados, que você acaba esquecendo, colocando de lado os seus relacionamentos, que também são importantes. Mas, Paty, é possível eu ter características de um chakra pouco ativado e muito ativado, e eu oscilar entre os dois? Sim, com certeza, isso é super possível, até porque isso aí mostra uma tentativa de encontrar um equilíbrio, porém não conseguir. E geralmente a gente não consegue porque isso tudo acontece de uma forma muito inconsciente. Então esse trabalho é muito importante de tomada de consciência, exatamente para a gente conseguir entender onde é que a gente está nessa escala. O que eu estou fazendo na minha vida que pode estar causando esse desequilíbrio? E aí, a partir desse lugar de consciência, de compreensão, é que a gente pode começar a tomar as ações que a gente precisa na vida. E aí, o que é possível quando esse centro de energia ele está equilibrado? A gente tem uma autoestima saudável, a gente é confiante, a gente tem uma espontaneidade, uma leveza, um senso de humor, uma capacidade de encarar desafios e obstáculos da vida de uma forma confiante, de uma forma alegre, de uma forma mais leve, né? Porque uma vida que se torna muito pesada, ela acaba roubando mais uma vez a nossa energia vital. E uma outra coisa, uma outra característica importante é ter clareza sobre quem você é e não sobre quem a sociedade deseja que você seja. É isso, minha gente. Então, esse foi um vídeo sobre o chakra do plexo solar. E se você ainda não está inscrita no meu canal, se inscreva, ative as notificações e aí você vai poder receber os próximos vídeos que certamente serão do seu interesse e a gente se vê.